Graça e paz, gente querida, povo de Deus, tudo bem com vocês? Você, minha irmã preciosa, como vai? Tudo bem? E você, meu irmão amado, firme na fé, crescendo na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo? Eu acredito que sim, porque você tem ouvido o Evangelho da graça de Deus. E a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir vem pela pregação do Evangelho da graça de Deus. Então, quanto mais eu ouço o ensino do Evangelho da graça de Deus, esse ensino me traz conhecimento e desperta a fé no meu espírito. A verdadeira fé, ela é despertada com o conhecimento do Evangelho. Por isso que fé e conhecimento são aliados, eles andam juntos. A pessoa não pode dizer que tem uma grande fé e um pequeno conhecimento do Evangelho da graça de Deus. Ela se engana, ela não tem fé nenhuma, porque a fé é medida pelo conhecimento que você tem do Evangelho da graça de Deus. Então a fé é o resultado de um conhecimento. Fé não é emoção, não é sensação, não é arrepio, não é calor, não é nada dessas coisas. A fé não se manifesta em emoções da alma. A fé se manifesta no nosso espírito, através do conhecimento do Evangelho da graça de Deus. Este conhecimento, ele faz brotar no meu espírito uma fé inteligente, uma fé que é produzida pelo conhecimento do Evangelho de Deus, da graça de Deus. Então não é uma coisa que eu sinta forte, sinta menos, sinta mais. E esse conhecimento, ele produz uma convicção profunda no meu espírito de que a palavra da graça de Deus é a verdade. Então, a minha fé vai sendo pautada pelo conhecimento. Fé não é fazer um montão de besteira sem sentido, dizendo que está crendo em Deus. Fé não é acreditar em água orada, rosa ungida, fazer campanha, subir no monte. Isso é tudo tolice. Isso é tudo coisas que na realidade não trazem conhecimento nenhum. Me mantém na ignorância. Mas quando eu ouço a palavra do Evangelho da graça de Deus, esse conhecimento me chega, desperta a medida de fé que Deus já pôs no meu coração. E isso vai produzir uma convicção da verdade. E se torna uma coisa forte, enraizada dentro de mim. Uma convicção indestrutível. Eu não preciso ver nada, não preciso sentir nada, não preciso mais andar subjugado pelo mundo invisível, não. Eu ando por aquilo que eu acredito. Eu ando pela fé, pela convicção que o conhecimento do Evangelho da graça de Deus fez brotar dentro do meu coração. E é isso que está acontecendo com você, minha irmã preciosa, meu irmão amado. Cada vez que você ouve estas lives que temos postado, e você as recebe no seu espírito, esse conhecimento vem, e esta convicção vai brotando dentro de você. Você mesmo passa a entender dentro de você que o Evangelho da graça de Deus é verdade. Você fica vivo por dentro. É como se tudo começasse de novo. Você pode ter vivido 20 anos num evangelho de lei, numa igreja pentecostal, cheia de proibições, de julgo, evangelho de homem. Mas quando você ouve o Evangelho da graça de Deus, e tem esse conhecimento, essa convicção brota, você sabe que encontrou a verdade. Ninguém precisa de dizer. O próprio Espírito testifica lá dentro de você, com o teu espírito, que você encontrou a verdade, que você é salvo e jamais vai perder a salvação.
E é para isso que nós estamos aqui postando estas lives, para alcançar você, pessoa preciosa. Alcançar você, homem, mulher, que vale mais que esse mundo inteiro, com a infalível palavra do Evangelho da Graça de Deus. E assim eu me torno, como sempre tenho dito, você já até se cansou de ouvir isso, eu me torno aquela voz que vai cooperar com o teu crescimento e amadurecimento espiritual. Mas vamos à palavra de hoje. Na live passada nós gravamos a live com este título, Ensinas contra a Lei de Moisés. Nós lemos Gálatas 2, do versículo 1 a 5. E hoje nós vamos continuar a leitura deste texto, vamos um pouquinho mais para frente. Vamos chegar ao versículo de número 15. Então, já estou aqui com a Bíblia aberta, eu uso a versão revista e atualizada da Sociedade Bíblica do Brasil. Você quer uma Bíblia com uma tradução boa, excelente? É essa, revista e atualizada da Sociedade Bíblica do Brasil. Estamos aqui aberto na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 2, onde eu farei a leitura novamente. 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Agora preste muita atenção, por que Paulo subiu a Jerusalém? Ele teve uma revelação de Deus. Ele diz no versículo 2, subi em obediência a uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Isto por causa dos falsos irmãos, que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo e reduzir-nos à escravidão, os quais nem por uma hora nos submetemos, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Agora olha como o Paulo fala uma coisa profunda. E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido em outro tempo, não me interessa, Deus não aceita a aparência do homem. Esses digo que pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão, presta atenção nisso, antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como Pedro da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. Vamos parar por aqui, que é o versículo 8, e depois nós vamos continuar esta leitura. Então, o que Paulo está dizendo? E a primeira coisa que nós temos que entender quando vamos ler alguma carta de Paulo, por que Paulo escreveu esta carta para estas igrejas? O que estava acontecendo com essas igrejas que Paulo foi levado por Deus a escrever uma carta para essas igrejas? Sempre quando você for ler qualquer carta de Paulo, você tem que entender o coração do apóstolo. O que levou ele a dizer esses assuntos desta carta a esta igreja? O que estava acontecendo? Se você for ler Romanos, então você tem que entender o coração do apóstolo. O que levou Paulo a escrever carta aos Romanos? Você tem que entender o que estava acontecendo com a igreja. E que, inspirado por Deus, Paulo escrevia esta carta para exortá-los, corrigi-los, ensiná-los, edificá-los na fé. Cada carta que Paulo escreveu teve um objetivo, teve um esclarecimento, teve um ensinamento. Então eu preciso saber disso.
Então, por que Paulo escreveu esta carta aos Gálatas? Eu vou falar isso sempre. De tanto que você vai ouvir isso, você nunca mais vai esquecer quando se tratar da carta de Paulo aos Gálatas. Então vamos para o capítulo 1 de Gálatas, versículo de número 6, onde Paulo diz: admira-me que estáis passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Então, por que Paulo escreveu esta carta aos Gálatas? Paulo foi para a região da Galácia, fundou igrejas. E o que Paulo pregou para essas igrejas? Paulo não foi contar a história de Moisés. Paulo não foi lá fazer campanha para derrubar a muralha de Jericó. Paulo não foi fazer campanha para derrubar a gigante Golias. Ele não foi falar do sacrifício de Abraão. E também não foi falar da prosperidade de José. O que Paulo foi pregar para os Gálatas? Paulo pregou o evangelho da graça de Deus. Ele falou que nós somos salvos pela graça de Deus, isso não vem de nós. É um dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Paulo foi ensinar para os Gálatas tudo o que aconteceu na cruz. O derramamento sobre nós desta graça de Deus que veio através do sacrifício perfeito que Cristo realizou na cruz do Calvário. Paulo foi ensinar que o pecado foi cravado na cruz. O escrito de dívida que era contra nós, Cristo desfez cravando na cruz. Paulo foi mostrar que tudo que pesava sobre nós, a nossa condenação, caiu sobre Cristo na cruz e nós nos tornamos pessoas absolvidas. Paulo foi ensinar que tudo da parte de Deus para o homem nos é dado gratuitamente, não tem custo. Eu não tenho que pagar preço, não tenho que fazer voto, não tenho que fazer sacrifício, tudo isso é mentira, isso não é evangelho. Paulo ensinou tudo sobre a graça de Deus. Será que você entende a graça de Deus, que tudo da parte de Deus para o homem é dado de graça, não tem custo? Será que você entende que na cruz, tudo que precisava ser feito para o homem ser salvo, ser abençoado, ser liberto, se tornar herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo, ser feito pelo próprio Deus um filho de Deus, tudo que precisava ser feito, Cristo fez por nós na cruz do Calvário e nos deu os benefícios gratuitamente. Então toda pregação que diz que Deus fez a parte dele, você tem que fazer a sua. Toda pregação que diz que você tem que fazer sacrifício, fazer voto, fazer vigília, sobe no monte, desce do monte, que Deus está te cobrando um monte de coisa, é uma pregação falsa, mentirosa do evangelho judaizante, evangelho de lei, evangelho de julgo. Tudo que Deus tinha que fazer por nós, para nos salvar, nos dar tudo de graça, nos tornar herdeiros dele, nos foi dado de graça, já foi feito e nos dado de graça através do sacrifício perfeito que Cristo fez por nós, na cruz do Calvário. Por isso que a salvação é pela fé, e esta fé não vem de nós, é um dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Paulo ensinou tudo isso para os Gálatas e depois Paulo se ausentou. E quando ele se ausentou, chegaram na igreja dos Gálatas o pessoal da lei, para você entender facilmente, os pregadores do Velho Testamento, aquelas pessoas que guardavam a lei de Moisés, queriam circuncidar, queriam guardar sábados. É como nos dias de hoje, você olha nesses pregadores da televisão, a maior parte só prega Velho Testamento. Sim ou não? Você vê que a maior parte das pregações de hoje é só Velho Testamento. As campanhas que eles fazem é Velho Testamento. Os sacrifícios que eles se baseiam é Velho Testamento. Tudo é como se fosse os dias de hoje. Chegou o pessoal que não passou pela cruz e só prega Velho Testamento, só prega peso sobre as pessoas. O pessoal da lei se introduziram na igreja dos Gálatas
e disseram para os Gálatas: não, só o que Cristo fez na cruz não é suficiente, isso que Paulo pregou não é suficiente, a salvação pela graça não é suficiente. Você tem que associar ao que Cristo fez na cruz as obras da lei, se circuncidar, guardar sábado, voltar-se para a velha aliança, praticar aquele monte de coisas, e somando tudo isso ao que Cristo fez na cruz, aí é que vocês vão ser salvos. Então eles vieram com essa pregação enganosa para neutralizar a obra de Cristo na cruz. E o que aconteceu com os Gálatas? Os Gálatas ouviram isso, deixaram tudo que Paulo ensinou de lado e se voltaram para a lei, para o Velho Testamento, para guardar aquelas coisas que na cruz acabou. Voltaram a praticar o judaísmo, as festas judaicas. Entende isso? Voltar com aquela mentalidade do Velho Testamento que acabou na cruz. E eles voltaram e perderam de vista aquilo que Paulo havia ensinado. Então Paulo fala: estou admirado como vocês estão depressa, vocês estão passando daquele que vos chamou na graça de Cristo para o outro evangelho. O evangelho do judaísmo, o evangelho da lei, das obras, dos jejuns, dos sacrifícios, dos sábados, das campanhas, das vigílias, não é? Então Paulo fala: estou admirado, tão depressa vocês deixaram a graça de Cristo de lado para se envolverem com outro evangelho, o qual não há outro, senão alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Então, quem são os perturbadores? São esses que só pregam o Velho Testamento, que põem em risco a salvação toda hora, que só pregam medo, só pregam diabo, só pregam angústia, só pregam ameaças. Esses são os perturbadores. E olha bem o que eu vou te dizer: toda pessoa que está enfiada debaixo de ministério de condenação dessas igrejas que só escravizam, eles são todos perturbados. Pode ver, eles vivem com medo, vivem angustiados, tudo é o diabo, tudo é medo, eles vivem supersticiosos, não é? Alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. O que é o evangelho de Cristo pervertido? É quando eu trago para a graça de Deus esse monte de ensino do Velho Testamento e misturo as coisas e começo a perverter a pureza do evangelho da graça de Deus, acrescentando lei, acrescentando o Velho Testamento, acrescentando as práticas judaicas, porque o Velho Testamento é a história do povo judeu e as práticas judaicas, não tem nada a ver comigo, com você que somos gentios. E aí Paulo fala: alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. E depois ele diz: mas ainda que nós, o mesmo anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vai além do que Paulo pregou, presta atenção, por isso que você tem que entender. Eu sei que você ouve muitos pregadores da graça, mas mesmo no meio dos pregadores da graça tem alguns que já estão pregando além do que Paulo pregou. Será que você percebe isso? Estão entrando em campos que não tem nada a ver com o evangelho da graça de Deus, estão ultrapassando aquilo que Paulo ensinou. Então Paulo fala: mas ainda que nós, o mesmo anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vai além do que temos pregado, seja amaldiçoado. E assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vai além daquele que recebeste, seja anátema, quer dizer, amaldiçoado. E depois Paulo vai escrever essa carta mostrando o erro que eles cometeram, deixando a graça de Deus de lado e se envolvendo com o Velho Testamento, com o judaísmo. Aí Paulo vai dissertando, até que ele chega no capítulo 2, onde nós estamos, e o Paulo revela uma coisa importante nesse capítulo 2. Paulo tem uma revelação, Deus chegou para ele e revelou isso. Paulo, vou falar com as minhas palavras para ficar bem simples. Olha, todas as demais pessoas que creem, as autoridades da igreja, Pedro, João, Tiago, estão tudo lá em Jerusalém. Na mente deles ainda, eles acham que Jesus Cristo só veio para o povo judeu. Eles ainda estão guardando a lei,
eles ainda estão guardando o judaísmo, eles creram em Cristo, mas não entenderam que na cruz tudo acabou, que o fim da lei é Cristo. Você entende o que eu estou dizendo? Deixa eu dar uma pausa aqui para mostrar que o que Paulo entendia. Romanos capítulo 10, versículo 4. Eu vou repetir isso aqui muito para ficar memorizado no seu espírito, na sua mente, você nunca mais vai esquecer. Então, Romanos 10, versículo 4, Paulo fala, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. O que Paulo está dizendo? Olha a mente do apóstolo. Paulo conhecia tudo sobre o Velho Testamento. Ele era judeu, fariseu, guardador da lei e contra a igreja. Ele mesmo fala isso aqui no capítulo 1 de Gálatas. Quando Paulo fala que o fim da lei é Cristo, Paulo está dizendo que toda aquela forma de Deus agir na velha aliança, as leis que Deus deu no Velho Testamento, as festas judaicas, o templo, o sacerdócio, tudo aquilo que cobriu todo o Velho Testamento, acabou na cruz. Você tem que entender que Deus não se relaciona comigo, com você mais, através do Velho Testamento. Ele só se relaciona com cada um de nós através do Evangelho da graça de Deus. Então, o fim da velha aliança, de toda aquela forma que Deus agia, o sacerdote, as festas, o tabernáculo, o templo, as unções com óleos, é aquele monte de coisa que você vai encontrar lá na velha aliança. O fim de tudo isso é Cristo. Na cruz tudo isso acabou. Você entende que na cruz tudo isso acabou? Quando Cristo diz, está consumado, eu quero me estender na pregação, mas eu percebo que preciso voltar e trabalhar. Vamos lá para Lucas. Vamos lá para o capítulo 24, para você entender. Jesus ressuscitou, está com aqueles discípulos no caminho de Emaús. Os discípulos estão com os olhos fechados, não entendendo porque Cristo teve que morrer. Então Jesus se achegou em caminho do lado deles e começou a explicar que era necessário que Cristo morresse. E vai dissertando isso. No versículo 44, Jesus diz, a seguir, Jesus lhe disse, são essas palavras que eu vos falei ainda estando convosco. Importava que se cumprisse tudo que de mim está escrito. Aonde? Olha lá. Na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. O que Jesus Cristo está dizendo? Que importava que tudo se cumprisse com referência a tudo que a velha aliança dizia a respeito dele. Então ele diz, Jesus disse essas palavras, importava que se cumprisse tudo que de mim está escrito. Olha lá, repare bem, escrito aonde? Na lei de Moisés. Tudo que estava escrito a respeito de Cristo na lei de Moisés se cumpriu, olha, eu estou te lendo. Nos profetas, tudo que os profetas maiores e profetas menores escreveram se cumpriu a respeito de Cristo, se cumpriu. E nos salmos, todos os salmos que tiveram referências a respeito de Jesus Cristo se cumpriram, se cumpriram. Ora, se cumpriu tudo aquilo que na lei, nos profetas e nos salmos se referia a Jesus, então está cumprido, não tem mais nada que se cumprir. É como uma dívida paga, você tinha uma dívida, pagou, quitou aquilo, pegou o recibo, a dívida não existe mais. Então tudo que na velha aliança falava a respeito de Jesus na lei, nos profetas e nos salmos, se cumpriu. Então quando Cristo está na cruz, é o fim de todas as coisas. A velha aliança acabou na cruz. Da cruz para frente começa-se a nova aliança no sangue de Jesus, o Novo Testamento. Se eu não souber dividir isso, ter clareza a respeito disso, eu vou ficar mais no Velho Testamento. Você pode ver que as igrejas ficam mais no Velho Testamento do que nas cartas de Paulo. É uma confusão, uma mistura geral. Se eu não for dividido e entender que o fim da lei é Cristo, o que Paulo está dizendo
capítulo 10 de Romanos, versículo 4. O fim de toda aquela velha aliança, de tudo aquilo, daquele judaísmo é Cristo. Tudo aquilo acabou. A partir daí se estabelece uma nova aliança no sangue de Jesus, se começa a nova aliança no sangue dele, o Novo Testamento. Isso daí para frente é o Evangelho. Está bem claro isso? Está bem claro? Você entende que a nova aliança começa da cruz para frente? Então, Paulo tem uma revelação. Lá em Jerusalém está Pedro, Tiago, João, estão os líderes da igreja. Eles acompanharam os 3 anos e meio do ministério de Jesus. Jesus morreu e ressuscitou. Eles ainda não entenderam que a velha aliança acabou na cruz. Eles estão misturados com o judaísmo, praticando o judaísmo, falando a respeito de Jesus, fazendo uma mistura total daquilo que Jesus fez na cruz com o judaísmo. Eles não entenderam ainda o evangelho da graça de Deus. Eles não entenderam que o fim da lei é Cristo. Eles são todos judeus. Na mente deles, eles acham que Jesus só veio para eles, que os gentios não têm parte no ministério da graça de Deus. Então Deus dá uma revelação para Paulo. Fala assim para Paulo: Paulo, sobe lá, vai lá em Jerusalém, e você vai explicar para ele tudo isso que eu ensinei para vocês, que eu revelei para você. Paulo fala em Gálatas capítulo 1, que o evangelho que ele pregava não era evangelho segundo o homem. Ele não aprendeu de homem algum, mas ele teve revelação direta com o Espírito Santo. O próprio Senhor Jesus Cristo revelou diretamente esse evangelho para Paulo. Ele não aprendeu de homem algum. Então Deus fala: Paulo, vai lá em Jerusalém e mostra, ensina isso para eles, isso que eu mostrei para vocês, que você está ensinando aos gentios. Estou falando de uma forma bem simples, como se fosse numa classe de criança. Então, versículo 2 do capítulo 2 de Gálatas: subi em obediência a uma revelação e expus o evangelho que eu prego entre os gentios. O que Paulo foi falar para eles? Olha, Paulo foi expor o evangelho que ele pregava entre os gentios. Ele foi expor o evangelho da graça de Deus. Eu quero que você entenda que lá estava Pedro, Tiago e João. Eles eram as colunas da igreja. E Paulo chegou para Pedro, Tiago e João e para todos os demais judeus de Jerusalém e disse: olha, irmãos, o fim da lei é Cristo, acabou, o judaísmo acabou. Ele está falando tudo isso para aquele monte de judeus, aquelas pessoas arraigadas no Velho Testamento, achando que Jesus só veio para eles. Os gentios não têm parte nisso. Então Paulo vai lá e expor o que Deus havia revelado para ele, o que ele pregava entre os gentios. Ele foi lá dizer assim: olha, Pedro, Tiago, João e demais irmãos judeus, Cristo fez tudo na cruz, a lei acabou na cruz. Agora nós somos salvos não por praticar a lei, ficar na velha aliança, nos reunirmos nas sinagogas, ficarmos pregando a história de José, de Gideão. Não, tudo isso acabou na cruz. É muito bonito, é maravilhoso a história do nosso povo, o povo judeu, mas acabou na cruz. Olha, os sacrifícios acabaram. Não tem mais necessidade de ter templo, não tem mais necessidade de ter sacerdote, não tem mais. Cristo, ele é o Cordeiro de Deus que veio e na cruz tirou o pecado do mundo. Tudo isso acabou. Agora nós somos salvos pela graça, sem fazer obras. É isso que Deus me revelou. Deus falou para o apóstolo Paulo, dando uma revelação para ele: vai lá em Jerusalém e expõe para eles o que eu revelei a você. E Paulo foi lá e expôs. O que aconteceu? Você acha que eles aceitaram abertamente, de bom coração, bateram palma para Paulo e falaram: ô Paulo, que maravilha, nós vamos largar tudo agora e abraçar esse evangelho que foi revelado para você? Você acha que eles falaram isso? Não. Uma enorme oposição deles se levantou contra Paulo. Olha que Paulo fala. Paulo diz assim, versículo 3: contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Por que Paulo está dizendo isso?
Porque eles começaram a dizer para Paulo: Paulo, isso que você falou para nós, esse evangelho da graça não é assim não. Você tem que se circuncidar, você tem que guardar a lei. E começaram a resistir, todos eles, fortemente, aquilo que Paulo havia ensinado. Eles não absorveram o evangelho da graça de Deus. Deus mandou Paulo ensinar isso abertamente, a eles expor esse evangelho. Mas houve um constrangimento, e eles já queriam: não, Paulo, tem que se circuncidar. E Paulo disse: contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar. Não se submeteu à resistência que eles tiveram. Aí Paulo fala no versículo 4, uma coisa forte: isto por causa dos falsos irmãos. Veja bem, eu quero que você entenda isso. Eu tenho que falar com calma para você entender. Deus revela: Paulo, vai a Jerusalém. Lá está Pedro, Tiago, João, está toda a liderança da igreja. Eles estão envolvidos na lei. Eles não entenderam o evangelho da graça de Deus. Eles estão misturando todas as coisas. Vai lá e prega para eles que tudo é pela graça, que o fim da lei é Cristo. Paulo vai falar isso para eles. Eles não aceitaram isso de pronto, do que Paulo falou. Olha o versículo de número 4 de Gálatas 2. Isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade, que temos em Cristo, e reduzir-nos à escravidão. O que Paulo está dizendo? Que eles rejeitaram aquilo que Paulo disse. Paulo os chama de falsos irmãos, veio espreitar a liberdade que o evangelho da graça de Deus trouxe, e queriam reduzir Paulo e Barnabé e Tito, reduzi-los à escravidão. O que é reduzi-los à escravidão? Não, Paulo, se submete à lei, volta para a lei, fica debaixo da lei. Isso é ser reduzido à escravidão. Então Paulo foi lá, expôs isso diante deles. Eles rejeitaram e queriam reduzir Paulo, Barnabé e Tito à escravidão, dizendo: não é nada disso. Olha como está claro isso diante dos nossos olhos. E Paulo falou isto por causa dos falsos irmãos que se intrometeram para espreitar a liberdade que o evangelho da graça de Deus nos dá. Liberdade de quê? O evangelho da graça de Deus nos dá liberdade para a gente fazer coisa errada, ser mentiroso, ser adúltero, ser ladrão? Não. O evangelho da graça de Deus não nos dá liberdade para isso. Nós temos que ter uma vida limpa, correta e santa. Agora, que liberdade é essa que Paulo está dizendo? Liberdade da velha aliança, liberdade do judaísmo, liberdade da lei. Então Paulo fala: isto por causa dos falsos irmãos que se intrometeram com o fim de espreitar a nossa liberdade e reduzir-nos à escravidão. Como reduzir a escravidão? Impor que tem que se viver debaixo da lei, que a lei não acabou na cruz, que tem que crer em Jesus Cristo, mas praticar e continuar praticando o judaísmo, a velha aliança. Aí Paulo diz: os quais nem por uma hora nos submetemos. Para quê? Para que a verdade do evangelho permanecesse entre vós. Então, quando eles vieram para cima de Paulo dizendo: Paulo, isso que você pregou não é assim, você tem que guardar a lei, circuncidar e voltar para a velha aliança, Paulo não se submeteu nem uma hora a eles. Por qual? Por quê? Com qual finalidade? Não se submeteu para que o evangelho, a verdade do evangelho permanecesse. Então Paulo enfrentou todos eles, não se submeteu àquela imposição que eles vinham impor sobre Paulo, para que a verdade do evangelho permanecesse entre nós. Não se submeteu a voltar para a velha aliança, a voltar para o jugo. Aí Paulo continua, versículo 6. Vou ler o 5 de novo. Os quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do evangelho permanecesse entre vós. E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora, não me interessa. Deus não aceita a aparência do homem. Olha, quem que estava lá? Lá estava Pedro, Tiago e João, eram reputados colunas da igreja. Então Paulo foi duro contra todos eles. Não permitiu
se submeter à escravidão e anular o evangelho da graça de Deus. Então Paulo fala, quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido em outro tempo, não me interessa, Deus não aceita a aparência do homem, esses digo que pareciam ser alguma coisa, nada acrescentaram para mim. O que Paulo está dizendo? Que os mais importantes lá de Jerusalém, quando abriram a boca, não acrescentaram nada no conhecimento de Paulo, pelo contrário, Paulo percebeu que todos eles ainda não haviam entendido que o fim da lei é Cristo, não haviam ainda entendido a graça de Deus, que tudo da velha aliança acabou na cruz. Antes, pelo contrário, agora nós vamos entrar num assunto delicado, cuidadoso. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como Pedro da circuncisão. Então, vamos parar um pouquinho nesse pensamento. Aqui Paulo apresenta dois evangelhos, um chamado de incircuncisão e outro chamado de circuncisão. Vamos começar pelo circuncisão. O que é o evangelho da circuncisão? São aquelas pessoas que creem em Cristo, mas elas não passaram pela cruz, não chegaram nas cartas de Paulo. Eles ficam agarrados na lei, nos costumes judaicos. Eles só pregam o Velho Testamento, eles falam, olha, eu creio que Cristo é meu Salvador. Mas o que eles ensinam e pregam é só Velho Testamento. Eles estão com o véu na mente. E eles não conseguem se desligar do Velho Testamento. Quando eles vêm para as cartas de Paulo, eles não entendem nada, tem um véu na mente deles. Eles não conseguem entender a graça de Deus, que não se perde a salvação, que tudo da parte de Deus para o homem é dado gratuitamente, que nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de nós, é um dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Então, quando Paulo fala do evangelho da circuncisão, são aqueles que estão presos na lei, ainda estão presos no Velho Testamento. Eles não conseguem ter clareza sobre as cartas de Paulo. Eles não conseguem entender que da cruz para frente começa-se uma nova aliança no sangue de Jesus, que a lei acabou na cruz, que toda aquela velha aliança acabou na cruz. Da cruz para frente começa-se o Novo Testamento, a nova aliança no sangue de Jesus. Você entende isso? Então o que é o evangelho da circuncisão? São aquelas pessoas que estão presas na lei, presas no Velho Testamento. Eles falam que acreditaram em Cristo, mas eles só vivem no Velho Testamento. Aqui em São Paulo, aos sábados e domingos, é um desfile de pregadores da televisão. De vez em quando eu ligo lá, vamos ver o que ele está falando. Lá está ele com uma réplica da Arca da Aliança do Velho Testamento no altar da igreja, e as pessoas que tocar na arca vão ser curadas. É o Velho Testamento. Lá estão eles falando de sacrifício na televisão, Velho Testamento. Lá estão eles dentro de um tal de templo de Salomão, com pessoas vestidas como sacerdotes, Velho Testamento. É o evangelho da circuncisão. Lá estão eles levando o povo a fazer sacrifício, fazer voto, passando óleo em todo lugar, subindo no monte, descendo de monte. Lá estão eles pregando Esdras, Neemias, pregando Isaías, pregando Jericó, pregando o gigante Golias, contando lá antes da lei que Abraão sacrificou e tem que sacrificar. Quem são esses? Esse é o evangelho da circuncisão. Lá estão eles lá fazendo a campanha do cálice. Quando você tomar o cálice, você vai ser liberto de tudo. Lá estão eles lá com uma aliancinha ungida. Olha, pega essa aliança ungida, deixa uma oferta no altar, que você vai prosperar. Lá estão eles lá obrigando o povo a ser dizimista, dizendo que se você não for dizimista, você vai perder a salvação, você é ladrão e vai para o inferno. Eu vejo isso aqui em São Paulo, pelo menos direto.
É o evangelho da circuncisão, aquelas pessoas que falam que creem em Cristo, mas tudo que elas pregam e praticam dentro da igreja é Velho Testamento. Você entende isso? Que é o evangelho da circuncisão? Quem se circuncidava estava obrigado a guardar toda a lei. Então, quando você vê aqui Paulo dizendo que, vou ler o versículo aqui, versículo 7, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como Pedro da circuncisão, ele tá aqui diagnosticando dois ministérios. O ministério de Pedro foi o ministério da circuncisão, voltado para a lei, para o Velho Testamento, para a igreja de Jerusalém, para os judeus, que não serve para nós. E o que é o evangelho da incircuncisão? É aquele evangelho da nova aliança, onde nós já entendemos que tudo acabou na cruz, que o fim da lei é Cristo, que a velha aliança acabou na cruz, que agora a abundante graça de Deus foi derramada sobre cada um de nós, que tudo é pela graça de Deus, o homem não é salvo por obras, é pela graça. É que o evangelho da incircuncisão é aquele que já enxerga que as campanhas acabaram, os sacrifícios da lei acabaram, os jejuns da lei acabaram, a unção com óleo da lei acabou, o sacerdote acabou, sacrifícios acabaram, o templo não existe mais, que a lei acabou na cruz e só prega as cartas de Paulo. Isso é o evangelho da incircuncisão, aquele evangelho que não prega mais velha aliança, que entende que a velha aliança acabou na cruz. Você entende isso? Então preste atenção, onde quer que você esteja, quando a pessoa fala, vou pregar evangelho e abre Velho Testamento, não é evangelho. Velho Testamento é história do povo judeu, tem coisa bonita lá? Tem, mas não é evangelho. Evangelho começa da cruz para frente. Você quer saber o que é evangelho? Precisa conhecer as cartas de Paulo, é aí que você vai entender o que é evangelho. Então quando a pessoa fala, vamos pregar o evangelho, Neemias, vai pregar o Velho Testamento, Esdras, né? Vai pregar o Velho Testamento, né? Você entende o que eu estou dizendo? Nós não precisamos mais construir templo, nem construir as muralhas em volta da cidade. Tudo isso é judaísmo. Quando alguém vem pregar a prosperidade de José, abriu lá, não, isso não é evangelho, isso é história do povo judeu. Você entende isso? Então, você precisa diagnosticar estas coisas. Evangelho da incircuncisão é o que Paulo pregou, onde tudo já se cumpriu na cruz, a velha aliança acabou, e começa-se o Novo Testamento no sangue dele. Ele disse, este cálice ele não disse este cálice é a Páscoa. Ele disse, este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, a nova aliança no meu sangue. Será que você entende isso? Então estava esse conflito lá. Continua a leitura. Vamos lá agora para versículo 11 desse capítulo, que aqui o Paulo criou um grande atrito com Pedro. Pedro estava com o pé em duas canoas. Uma hora ele agia como se estava no Evangelho da Graça de Deus, outra hora ele agia como se ele estivesse debaixo da lei, vivendo ali debaixo da lei. Então, versículo 11 do capítulo 2 de Gálatas. Isso é uma coisa demorada, trabalhosa, vamos com calma. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, olha o que Paulo está dizendo. Resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Então, quando Pedro veio a Antioquia, onde Paulo estava, o que Paulo fez? Resistiu face a face contra Pedro. Não aceitou o comportamento de Pedro, o que Pedro estava fazendo. Paulo não aceitou e corrigiu Pedro veementemente. O que Paulo disse? Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, resisti face a face, porque se tornara repreensível. Agora, o que Pedro estava fazendo? Olha lá. Com efeito, antes de chegar alguns da parte de Tiago, presta muita atenção quem é que vinha da parte de Tiago. Tiago é aquele que escreveu a carta dele lá na frente, carta Tiago. Com efeito, antes que chegaram alguns da parte de Tiago, o que Pedro fazia?
comia com os gentios, bebia com os gentios. Quando, porém, chegaram aqueles que vieram da parte do Tiago, Pedro se afastou, ficou com medo, porque aqueles que vieram da parte de Tiago eram quem? Paulo diz, temendo os da circuncisão. Então olha que coisa que Paulo revela a respeito de Pedro, que Pedro ele se envolvia com os gentios. Quando chegava o pessoal da lei, o pessoal da igreja de Jerusalém, o pessoal de Tiago, que Tiago foi um que não enxergou a graça de Deus. Lá na frente nós vamos falar sobre isso. Então Pedro estava vivendo como se estivesse no evangelho da graça de Deus. Mas quando chegou o pessoal da lei, ele se separou de todos os gentios, começou a ter aquele comportamento de acordo com a lei de Moisés, submetido à lei de Moisés. Por que Pedro fazia isso? Talvez você ache isso tão estranho, porque Pedro ainda não havia entendido o evangelho da graça de Deus. Se você somar os demais escritores do Novo Testamento, você pega lá Tiago, pega as cartas de Pedro, pega a carta de Judas, pega as cartas de João, que são os demais escritores depois da cruz do Novo Testamento, você vai ver, eles não tiveram uma visão clara do evangelho da graça de Deus. Eles não tiveram compreensão. Pega a carta de Tiago, ele não cita nada a respeito da obra da cruz, ele não cita nada a respeito da graça de Deus, ele não cita nada a respeito da abundância da graça, ele só fala coisas da carne. Leia Tiago para você ver. Ele começa dizendo, olha, só vou dar aqui uma pequena aberturazinha, olha para quem a carta dele foi escrita. Você sabia que a carta de Tiago não foi escrita para nós, foi escrita para os judeus? Olha como ele começa a carta dele, ó. Tiago capítulo 1, versículo 1, ele diz assim, ó: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Agora ele vai endereçar a carta dele, né? Presta atenção que isso é muito significativo. Ele vai endereçar para quem ele está escrevendo. As 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Ué, quem é que foi dividido em 12 tribos? Não foi o povo de Israel? Quem é que foi dividido em 12 tribos? Por acaso alguma vez os gentios foram divididos em 12 tribos? Não. Aonde é que houve divisão em 12 tribos? Lá na velha aliança, que foram os 12 filhos de José. Cada um deles se tornou o nome de uma tribo. Começa-se a nação do povo de Israel ali. Então, Tiago está escrevendo isso para as 12 tribos que estavam dispersas. Ele não está escrevendo isso para os gentios. Por quê? Porque Tiago ainda não tinha entendimento do evangelho da graça de Deus, não tinha entendimento que os gentios foram incluídos na salvação de Jesus Cristo. Eu sei que alguns vão ouvir isso e vão se escandalizar e vão lá mandar lá no WhatsApp um monte de coisa contrariando isso que eu estou dizendo, mas não tem problema nenhum. Mas Tiago escreveu essa carta para quem? Acabei de ler para você, ó. Presta atenção, olha para mim agora. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão. Os únicos que foram divididos em 12 tribos foram os judeus, o povo de Israel. Então essa carta aqui, Tiago não está escrevendo para nós. Por isso que ele vai falar lá na frente que a fé sem obras é morta, que o homem é justificado por obras e não somente pela fé. Vai contradizer o que Paulo disse em Romanos capítulo 4. Então, quando chegaram estes da parte de Tiago, esses que ainda não, que estavam guardando a lei, presos na lei, não tinham entendido ainda que o evangelho da graça de Deus, o fim da lei é Cristo, o judaísmo acabou na cruz, não se pratica mais velha aliança. Então o que Pedro fez? Pedro já disfarçou, largou os gentios e veio se comportar como se estivesse ali debaixo da lei, com medo daqueles que vieram da parte de Tiago. E o que Paulo faz? Olha como Paulo era um lutador pela verdade do evangelho. Ele não se submetia
a qualquer ensinamento que viesse tentar cobrir a obra de Cristo na cruz, tentar apagar o evangelho da graça de Deus. O que Paulo fez? Vou ler aqui de novo, versículo 12. Com efeito, antes de chegar alguns da parte de Tiago, está falando a respeito de Pedro, ele comia com os gentios. Quando, porém, chegaram alguns da parte de Tiago, se afastou, se apartou, com medo da circuncisão, daqueles da circuncisão, com medo daqueles que chegaram, que eram ainda os guardadores da lei e não entendiam o evangelho da graça de Deus. E também os demais judeus dissimularam, estava maior conflito lá, maior dissimulação contra aquilo que Paulo pregava, a ponto de o próprio Barnabé, que era companheiro de Paulo, se deixou levar pela dissimulação deles. O próprio Barnabé, que era companheiro de Paulo, foi enganado pela dissimulação deles. Aí o que Paulo diz? Olha, quando porém vi que não procediam corretamente segundo a verdade do evangelho, disse a Cefas na presença de todos: sendo tu judeus, vive como gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós judeus por natureza e não pecadores entre gentios. Então olha o que Paulo falou na cara de Pedro, na frente de todo mundo: você é judeu e vive como gentil, porque você quer obrigar, porque você quer pôr sobre as costas dos gentios, quer judaizar, impor os costumes judaicos sobre eles. Porque eles queriam pegar os gentios, que somos nós, e impor a religião judaica sobre eles, porque eles não entendiam o evangelho da graça de Deus. Paulo entrou num conflito com Pedro, e esse final de versículo ele diz: Pedro, você vive como gentil e não como judeu, porque você obriga os gentios a viverem como judeus. O que é obrigar os gentios a viverem como judeus? É trazer o judaísmo para dentro da igreja e ficar forçando as pessoas a viver aquela mentalidade do Velho Testamento. Você pode ver que tem igrejas pentecostais cheias de proibições. A mulher não pode cortar o cabelo, não pode usar calça, só usa saião. Fala a verdade, o homem só anda de paletó e gravata. É um monte de proibições. É como se trouxesse o judaísmo e pusesse dentro da igreja e obriga essas pessoas a viver debaixo desse jugo de escravidão. Você entende isso, meu irmão? Olha que coisa. Por que obrigas os gentios a viver como judeus? O que isso quer dizer? Eu vou explicar de novo com calma. É eu pegar o Velho Testamento, pegar tudo que a lei dizia, pegar todos aqueles ensinos que foram dados para o povo judeu da Velha Aliança e trazer isso para dentro de uma igreja que se diz igreja que está na graça de Deus, e impor e reduzi-los à escravidão, trazendo o judaísmo para dentro da igreja. Você entende? A igreja não existia no Velho Testamento. Procura a palavra igreja no Velho Testamento, não existe. A igreja só vem existir na Nova Aliança, no Novo Testamento. Então, se eu pego a Velha Aliança e trago para dentro da igreja, fico impondo o judaísmo na cabeça das pessoas, eu estou obrigando eles a ser judaizantes, é trazê-los de volta para o jugo da escravidão. Você entende isso? Você entende que o fim da lei é Cristo, que a velha aliança acabou na cruz, que nós estamos num novo testamento, que estou debaixo do evangelho da graça de Deus, que a salvação é pela graça, não é por obras, e até a fé que nós tivemos um dia para ser salvos é um dom de Deus, não vem de nós. Você entende que tudo da parte de Deus para o homem nos é dado gratuitamente, nada tem custo. Toda aquela velharia da lei, de votos, de sacrifícios, de festas judaicas, de lei, tudo aquilo acabou na cruz. Você entende isso? Então, começando de novo, Deus falou: Paulo, vai lá para Jerusalém, lá está Pedro, Tiago e João, os principais apóstolos lá em Jerusalém. Tem aquele monte de judeu que acreditou em Cristo, mas eles não entenderam que não precisam mais praticar a lei.
Eles não entenderam que a religião judaica acabou na cruz. Eles não entenderam que o fim de tudo aquilo é Cristo. Vai lá e expõe para eles. Abre o coração, fala essas verdades para eles, que tudo aquilo acabou. E Paulo foi. E qual foi o resultado de tudo isso? Que eles não aceitaram o que Paulo disse. Eles vieram contra o ensino de Paulo. Paulo fala que eram os falsos irmãos com a finalidade de espreitar a nossa liberdade que temos no Evangelho e reduzir-nos, impor-nos a lei, reduzir a escravidão. E Paulo não se submeteu nenhuma hora a esse tipo de ensinamento, a essa imposição que todos eles quiseram impor sobre Paulo. Você entendeu que até então Pedro, Tiago e João não haviam entendido que era o Evangelho da graça de Deus? Eles estavam trazendo todo aquele comportamento judaico, misturando tudo com aquilo que Cristo havia feito e falado. Será que você entende isso? Será que você entende que o Evangelho está nas cartas de Paulo? É só isso e nada mais? Será que você entende? Eu acredito que Deus está abrindo o teu entendimento para você compreender essa divisão importantíssima da lei e da graça. E aí Paulo, ele vai dizer no versículo 16: sabendo contudo, para nós finalizarmos, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo. Também temos crido em Cristo, para que fôssemos justificados pela fé em Jesus Cristo, e não por obras da lei. Por obras da lei ninguém será justificado. Então o que Paulo está dizendo? Que o homem só é justificado. O que é ser justificado? Se tornar inocente, ser sem culpa, inocentado, e muito mais que isso. Mas só vou deixar essas duas palavras: sem culpa, inocente, não há mais condenação para ele. Como é que a gente alcança isso? Paulo diz: o homem não é justificado por guardar o Velho Testamento, guardar a lei, ficar preso no judaísmo. O homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé naquilo que Cristo fez. Aí Paulo diz: também temos crido em Cristo, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei. Pois por obras da lei, se eu quiser viver na velha aliança, baseado naquelas obras que eles praticavam lá, pois por obras da lei ninguém será justificado. Você entende o que Paulo passou, que oposição que Paulo teve? Vamos um pouquinho mais para frente, já deu quase uma hora que estou falando aqui diante de vocês, mas vamos para Atos dos Apóstolos para você ver o resultado de tudo isso. Atos capítulo 21, no capítulo 20 de Atos, Paulo está se despedindo dos efésios, dos presbíteros, está dando lá orientações a eles, e diz que vai para Jerusalém. E lá ele vai sofrer muitas coisas, ele sabe o que espera lá. Então Atos capítulo 21, vamos no versículo 20. Aí Paulo chega lá em Jerusalém. Atos 21, 20. Então Paulo vai para Jerusalém, ele passa lá por Cesareia, chega a Jerusalém. E a partir do versículo 17 ele vai sendo narrado isso aqui, por Lucas. Tendo nós chegado a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi encontrar-se com Tiago. Olha lá, o Tiago, lá daquilo que nós lemos. E todos os presbíteros se reuniram. E tendo saudado, contou minuciosamente que Deus fizera entre os gentios entre os gentios por seu ministério. Agora, aqueles que estavam lá em Jerusalém, Tiago junto com eles, ouvindo isso, deram glória a Deus. E lhes disseram: bem vês, irmãos, quantas dezenas de milhares entre nós de judeus que creram e são todos zelosos da lei. Então, eles receberam Paulo, demonstraram uma certa alegria, mas o que eles falaram? Olha quantas dezenas de milhares de judeus
que creram e ainda são todos guardadores da lei. Eles creram, mas não entenderam que o judaísmo acabou. Eles creram, mas estavam todos agarrados aos costumes da lei, todos agarrados à velha aliança, todos eles agarrados à lei. Eles não entenderam nada, que a lei acabou na cruz, que eles tinham que se libertar do judaísmo. Olha o versículo 27 e 28, olha lá. Quando já estavam por findar os 7 dias, os judeus vindo da Ásia, tendo visto Paulo no templo, alvoroçaram todo o povo e o agarraram. Então Paulo estava no templo, simulando lá um voto para que os judeus o aceitassem. Eles viram Paulo lá e agarraram Paulo, gritando, olha o versículo 28, gritando: israelita, socorro, este é o homem. Olha como eles viam Paulo, para você entender. Este é o homem que por toda parte ensina a todos a serem contra o povo. Olha na mentalidade deles, contra a lei deste lugar, ainda mais introduziu gregos no templo e profanou este recinto sagrado. Então o que eles gritaram? Eles agarraram Paulo e começaram a gritar: este é o homem que ensina todos a serem contra o povo. Olha a mentalidade deles. Para eles, o evangelho da graça de Deus sendo pregado por Paulo era pregar contra o povo, era pregar contra. Mal eles sabiam que tudo aquilo havia sido acabado, toda a lei havia sido finalizada na cruz. Ensinam a serem contra o povo, lá, contra a lei desse santo lugar. Qual era a lei do santo lugar do templo? Era a lei de Moisés. Ainda mais introduziu os gregos no templo e profanou este lugar sagrado. Olha o versículo 21 e 22. Foram informados a teu respeito que ensina a todos os judeus entre os gentios apostatarem de Moisés, dizendo-lhes que não deve circuncidar seus filhos, nem andar segundo os costumes da lei. Olha que coisa interessante. Eles todos haviam sido informados que o que Paulo ensinava era se apostatar, deixar Moisés de lado, deixar a circuncisão de lado, deixar os ensinos da lei de lado. Então eles pegaram Paulo, agarraram ele, bateram bastante nele. E lá no capítulo 23, versículo 12, vamos ler para terminar. Quando amanheceu, os judeus se reuniram sobre anátema, juraram que não haviam de comer nem beber, então, enquanto não matassem a Paulo. Eram mais de 40 os que entraram nessa conspirata. Então os judeus estavam tão enfurecidos que eles entraram no jejum. Eles não iriam nem comer nem beber enquanto não matassem a Paulo. O que Deus revelou para Paulo? Paulo, vai lá a Jerusalém, se reúne com os principais líderes da igreja, expõe o evangelho da graça de Deus. Paulo foi, ensinou tudo isso a eles. Qual foi a reação deles? Não aceitaram, não aceitaram, não aceitaram, não aceitaram. E começou uma grande perseguição, porque diziam que Paulo ensinava a todas as pessoas a deixar Moisés, não se circuncidar e deixar a lei de lado. E olha o que Paulo passou. Mas Paulo diz, não se submeteu nenhuma hora para que a verdade do evangelho permanecesse entre nós. Você recebe esse ensino de hoje? Tudo isso para mostrar para os Gálatas que eles haviam deixado a graça de Deus de lado e se voltado para o evangelho da escravidão, o evangelho da velha aliança, o evangelho da perturbação. Nós vamos finalizando esta live por aqui. Meu irmão querido, minha irmã querida, aquele que é chamado e predestinado vai entender o que estou dizendo. Vamos terminar esta live por aqui. Foi uma alegria estar com você até este momento. Eu vou me despedindo de todos, afirmando isso, que a tua vida é você mesmo. A tua vida vale mais que o mundo inteiro.